Saudações, meus amigos. Vamos continuar as nossas aulas de criminologia, né? E na aula passada, nós paramos exatamente nesse tópico aqui, finalidades da criminologia. Só que antes disso, a gente vai fazer essa questãozinha aqui, ó, sobre o Michel Foucault, né? A gente estudou o livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, e a gente viu que o Michel Foucault, ele se debruçou sobre o panoptismo, né? O sistema lá de vigilância empregado nos presídios, né? Através do Bentham, né? Bentham, aqui, ó, foi o criador, né, do panoptismo. Mas vamos lá. Questãozinha aqui sobre Michel Foucault. Com fundamento no ensinamento de Foucault sobre panoptismo, é correto afirmar, né? A letra A. A localização GPS inserida em fotos de pessoas tiradas de celulares, juntamente ao reconhecimento facial automatizado, permite um controle de deslocamento constante e invisível dessas pessoas. Porém, não é um exemplo de panóptico, por não se poder visualizar quem o exerce. Errado, né? É sim um exemplo de panóptico, né? Um exemplo de panoptismo. E o fato de não se poder visualizar quem exerce essa vigilância é uma característica do panoptismo, que a gente até destacou aqui, ó, que é a inverificabilidade aqui, ó. O detento, né, no caso, o portador ali do celular, ele não sabe quem está o vigiando, né? Ele não sabe que está sendo vigiado, né, o tempo todo. Ele sente que pode estar sendo observado, né? No caso aqui, a gente troca a observação pela localização, né? Ele não sabe quem o está localizando, no caso do celular, mas ele sabe que pode ser localizado, porque todo celular tem uma localização GPS. Mas vamos lá, letra B. Letra A não é. Por quê? Porque é um exemplo, sim, de panoptismo, e ele diz aqui que não pode ser visualizado quem exerce esse controle, né, essa vigilância. Essa também é uma característica do panoptismo, a inverificabilidade. Letra B. A indefinição do ponto de vigilância de quem vigia e de quem aplicará eventual sanção normalizadora é considerada uma falha no sistema panóptico? Não. Essa é uma característica imprescindível e importante do sistema panóptico, né? É justamente a indefinição do ponto de vigilância, você não saber em que lugar está o vigia, se o vigia está ali observando, se ele não está, né? É a sensação de estar sendo vigiado que traz a correção de postura, né, pelo indivíduo ali. Então essa é uma característica importante do panoptismo. Ela é imprescindível para que ele dê certo. Ele que alcance o objetivo dele, né? A letra B está errada. Letra C, a distinção entre panoptismo e sistema panóptico. Há a distinção, né, entre panoptismo e sistema panóptico, sendo que este último apenas pode ser operado via instâncias disciplinadoras oficiais do Estado, como escolas e prisões. Não, nada a ver. Nada a ver. Totalmente errado aqui, né? Totalmente errado. Até porque o sistema panóptico aqui, ele não é apenas operado por instâncias disciplinadoras oficiais do Estado, né? Escolas e prisões. Tem diversos outros sistemas institucionais privados, né, que utilizam o sistema panóptico. A própria escola, se ela for particular, ela tem um sistema panóptico. Né? Tem uma vigilância ali em cima do aluno, tem uma sanção normalizadora se o aluno ele sai da regra, né, ali prevista como correta para aquela escola, e tem a questão do exame, né, aquela ficha, né? Ou até uma empresa, né? Empresa, o camarada trabalha numa loja, a loja tem câmera lá vigiando ele o tempo todo. Tem a questão das regras da loja, chegar no horário, né? Atender bem os clientes, não dormir durante o serviço. E se ele descumpre a regra, ele recebe uma sanção normalizadora e no final tem um exame, que é a análise do funcionário, né? Então, nada a ver essa letra C aí. Letra D. O monitoramento eletrônico de presos via colocação de tornozeleira eletrônica com SIM cards, né, é exemplo de panoptismo, certo? É exemplo. O preso está lá com a tornozeleira, né? Ele está sofrendo uma vigilância constante. Ele nem sabe quem é que o vigia. Ele só sabe que está sendo vigiado a todo tempo. Aí, ó, cuja função de vigilância é exercida com o auxílio de um software de georrastreamento. Perfeito. Letra D é o gabarito, né? Letra D é o nosso gabarito. Hoje, né, o panóptico de Bentham, que foi estudado por Michel Foucault em Vigiar e Punir, hoje a gente pode dizer que são as tornozeleiras eletrônicas, né? Colocadas nos presos. Letra E, só para a gente ter certeza que a letra D é o gabarito, né? A arquitetura panóptica refere-se unicamente a estruturas físicas de edifícios. Aqui já está errado, né? Aqui já está errado, porque a gente viu como exemplo de
panoptismo, justamente a tornozeleira eletrônica. Então não se resume à estrutura física de edifício, prisão, escola, hospital, não. Hoje, através do celular, através da tornozeleira eletrônica, a gente tem o panoptismo na prática, né, atual. Vamos lá. Avança essa parte de Michel Foucault, a gente encerrou, viu tudo que tinha importante para ver sobre ele. E vamos ao tema finalidades da criminologia, né? Então, a criminologia ela busca fornecer uma compreensão científica do fenômeno criminal, abordando suas dimensões e focando em diversos aspectos da sociedade e do sistema de justiça. Tá? O objeto, né, de estudo da criminologia, o objetivo principal da criminologia é estudar o seu objeto, né? Estudar o crime, estudar o criminoso, estudar a vítima e estudar o controle social. E todo esse estudo é para quê? Visa o quê? A finalidade é o quê? Prevenir e controlar o crime, a criminalidade, né? Então, lembrem-se sempre, né? A criminologia ela não é uma ciência exata, tá? Ela é uma ciência humana. Ela não traça regras que são universais, que são precisas sobre a causa e o efeito de um delito, né? Ela não é matemática. E ela também não é apenas uma mera fonte de dados e de estatística. Na verdade, ela se vale, né, da estatística para criar as suas regras através do estudo. Nós temos aqui uma múltipla abordagem, né? A criminologia ela vai coletar informações para ter uma múltipla abordagem em cima dos seus objetos de estudo. Duas questões aqui, pessoal. Acerca do conceito e das funções da criminologia, julguem o seguinte. A pesquisa criminológica científica visa evitar o emprego da intuição ou de subjetivismos no que se refere ao ilícito criminal. Haja vista sua função de apresentar um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o delito. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo, né? Tá correto, né? A pesquisa criminológica ela quer justamente isso, evitar a tomada de decisão em cima de intuição, em cima de subjetivismo, trazer ciência, né? Trazer uma análise científica aqui sobre o crime, né? Sobre a criminalidade. Apresentando o quê? Um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o delito, tá? Então a questão da gente tá corretíssima. Segundo aqui, ó. São fins básicos da criminologia, dentre outros. Letra A. Os valores do ressarcimento e da indenização da vítima pelos danos sofridos. Isso é um fim da criminologia, ressarcir e indenizar a vítima? Não, né, pessoal? Nada a ver, né? Letra B. Prevenção e controle do fenômeno criminal? Sim. Provavelmente a letra B é nosso gabarito. A criminologia ela tem como estudo o seu objeto, que é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. E ela faz esse estudo visando o quê? Prevenir e controlar o fenômeno criminal, a criminalidade. Letra B, não tem como ser outra. Mas vamos ler o resto. Processo e julgamento do criminoso, não. Isso aí é justiça, é processo penal. Nada a ver. Letra D, diagnóstico e profilaxia de enfermidades mentais mediante tratamento ambulatorial e internação. Não. É coisa de medicina, de saúde. Letra E, vingança e castigo. Tá, não. Gabarito aí é letra B, né? Prevenção e controle do fenômeno criminal. Próxima. Assinale a correta a respeito da criminologia. Letra A. Constitui seu objeto a análise apenas do delito e do delinquente, ficando o estudo da vítima sobre a psicologia. Não. Errado. O objeto da criminologia, hoje, atual, lembre-se, é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Quando a gente viu a história da criminologia, a gente viu que, inicialmente, a criminologia ela se debruçou sobre o crime através da escola clássica. Depois, evolução, né? Passou-se o tempo, veio a escola positiva e começou a estudar o criminoso. Aí depois a gente vai ver, vai ter a análise da vítima, através da vitimologia, e, por fim, o controle social. Mas, atualmente, o objeto da criminologia são 4, tá? 4 objetos. Crime, criminoso, vítima e controle social. Nessa ordem, se você for analisar a história, né, da criminologia. Letra B, né? São características fundamentais de seu método o dogmatismo e a intervencionalidade. Não, tá tudo errado. Dogmatismo é uma característica do direito, tá? A criminologia ela é zetética, ela não tem dogmas, ela não parte de nenhum ponto de partida ali, né? De nenhum pressuposto, de nenhuma premissa que ela vai entender como verdade absoluta. Até porque na criminologia, pelo fato dela não ser uma ciência exata, ela ser uma ciência humana, ela vai questionar tudo, né? Nesse sentido, a criminologia ela se parece muito com a filosofia. Letra C. É uma técnica de investigação policial, já acabou, né? Não tem nada de técnica de investigação policial. Letra D. São suas finalidades
a explicação e a prevenção do crime, bem como a intervenção na pessoa do infrator e avaliação dos diferentes modelos de resposta ao crime. Olha aí, pessoal. Talvez, né, seja o nosso gabarito, a letra D, né? Mas vamos ver a letra E, ó. É uma ciência dogmática e normativa? Não. Isso aqui é o direito, tá? Não é a criminologia. Então, nosso gabarito é a letra D, ó. São suas finalidades a explicação e a prevenção do crime, bem como a intervenção na pessoa do infrator, já que ela estuda o criminoso, e a avaliação dos diferentes modelos de resposta ao crime, né? Parte do controle social aqui. Letra D, o nosso gabarito, tá? Vamos continuar. Métodos da criminologia. A gente já viu finalidades, agora vamos ver os métodos, né? Método criminológico é o que, pessoal? É o instrumento, é o meio que a criminologia vai se utilizar para compreender o crime, né? Para compreender o fenômeno criminal. E aí o método da criminologia ele evoluiu com o passar do tempo. Inicialmente, lembrem lá, né, na nossa escola clássica, né? Marquês de Beccaria, né? Cesare Bonezana, Furbo, né? O Furbati, sei lá o nome desse cara aqui. Acho que é Furbo que se pronuncia. Nesse período da escola clássica, a criminologia ela não tinha a sua independência científica, né? Ela não tinha a sua autonomia. Ela se valia muito do direito, né? Da parte jurídica. Tanto é que o livro do Beccaria é dos delírios e das penas e trata ali de princípios penais, trata ali de direito. Nesse período, a gente vai dizer que o método da criminologia era um método igual ao do direito. Era um método abstrato, formal, dedutivo. Então, primeiro se criava uma regra, uma norma geral, para depois aplicá-la aos casos concretos, como o direito penal faz. O direito penal cria a regra ali, ó. Matar alguém, pena, tanto a tanto. Aí vai as pessoas no mundo, né, na sociedade, e matam outra pessoa, matam alguém. Aí a gente pega aquela regra e aplica naquele caso concreto. Nesse período da criminologia, tinha esse método dedutivo. Entenderam aí o método dedutivo? A gente parte da regra para os casos concretos, tá? Parte da norma geral, criando normas específicas, né? Matar alguém. O Joãozinho matou Mariazinha. Então a gente aplica a regra no Joãozinho que matou Mariazinha, criar a norma específica para aquele caso, para ele ser punido. A base aqui nesse período da criminologia é uma base filosófica, jurídica, lembrem do iluminismo, né? Os pensadores aí do iluminismo. O crime, nesse período, era visto como um ente jurídico, porque a criminologia estava muito atrelada ao direito, e é uma ciência do dever ser, né? Então, o mundo deve ser dessa forma. Se você age de uma forma diferente, a gente aplica uma punição em você, porque você é livre, é dotado de razão, tem livre-arbítrio, você podia ter escolhido não matar, mas você decidiu matar, e então a gente vai te punir. A pena com caráter retributivo aqui, sancionador, né? Lembrando, né? Nunca esqueça disso. Escola clássica não utiliza método empírico, tá? Não utiliza método empírico. Aqui é totalmente dedutivo, é dogmático, abstrato, formal, nada de análise do caso concreto. É da norma geral ao caso concreto, não o contrário, tá? Vamos lá. Aí chega a escola positiva, né? Isso que é importante, isso que eu estou frisando toda hora, né? Século XIX, Lombroso, Ferri, Garofalo, o Garofalo. E tudo muda. A gente inicia a fase científica da criminologia, né? O método agora é empírico, experimental, indutivo, e é assim até hoje na criminologia. Como assim indutivo? Agora a gente vai analisar os casos, para depois criar a regra geral, e não o contrário, igual é o método dedutivo, tá? Então, o método indutivo, eu vou partir da realidade, da observação, né? Do empirismo aqui, né? Da análise dos casos concretos, e eu formulo uma regra geral. São aqueles cientistas que vão misturando dois líquidos, um líquido de cor verde e um líquido de cor amarela. Ele mistura 100 vezes e viu que deu laranja. Então ali ele cria a regra geral. Se eu misturar amarelo com a outra cor lá, vai dar laranja, tá? Então ele analisa os casos para criar uma regra. Utiliza-se aqui da observação, da experimentação. Começa a ter a criminologia uma influência sobre as ciências naturais, né? Então a gente se desloca um pouco do direito e se aproxima mais da biologia, da sociologia, né, da medicina legal, né? E a criminologia passa a ser uma ciência do ser, né? Essas características desse método é utilizado até hoje, método biológico, método sociológico, tá? E tudo isso nasceu com a escola positiva, né? O pai, né, da criminologia é Lombroso porque ele trouxe esse método que é adotado até hoje. Então não confunda, né? A escola clássica com a escola positiva, né? Formações importantíssimas aqui, ó. Escola clássica, qual é o método? Formal, abstrato e dedutivo. Escola positiva, qual é o método?
método empírico e indutivo, tá? Não confunda, dedutivo e indutivo são coisas totalmente diferentes e as escolas, elas se diferenciam justamente por causa disso, por terem características diferentes. Hoje, a criminologia adota o método indutivo e tudo isso iniciou através da escola positivista. Mas no passado, a criminologia já adotou o método dedutivo durante a escola clássica. Olha aí um esqueminha. Ó. Autores aqui da escola clássica importantes, né? Cesare Bonezana, Francesco Carrara, o próprio Fourbot, né? Fourbat entra aqui também, né? Escola clássica, tá? Autores importantes da escola positiva, você tem que guardar. Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Rafael Garofalo. Né? Escola clássica, qual é o método? Dedutivo. Parte de princípios gerais para analisar e definir o crime e propor sanções justas. É da norma geral para o caso concreto. Escola positiva, método indutivo. Indutivo que é utilizado até hoje. Ó. Até hoje o método indutivo na criminologia. Aí vai ser o contrário, ele vai partir do caso concreto da observação da realidade, né, empírica, científica, para entender as causas do crime e traçar uma norma geral. Tá? É o contrário aqui, uma escola em relação à outra. Vamos lá. Questãozinha, ó. Assinale a alternativa correta em relação ao método da criminologia. A criminologia utiliza um método lógico, abstrato e dedutivo. E aí, pessoal, tá errado, né? É indutivo, né? E não é lógico que é abstrato, é empírico. É análise do caso concreto. Letra B. A criminologia limita interessadamente a realidade criminal, da qual, por certo, só tem uma imagem fragmentada e seletiva. Meu Deus do céu. Está totalmente errado isso aqui. Criminologia não limita a realidade criminal, ela analisa ela como ela é, né? Aqui é uma ciência do ser. Tá? Então não tem essa limitação, não. Aí ele ainda conclui, falando tudo errado aqui, observando-a sempre sob o prisma do modelo típico estabelecido na norma jurídica. Nada de norma jurídica para a criminologia. Isso aqui ele fez uma crítica, na verdade, ao direito penal, né? É o direito penal que limita a realidade criminal, é o direito penal que observa sob o prisma de um modelo típico estabelecido na norma jurídica e não a criminologia, nada disso. Letra C. A criminologia analisa dados e induz as correspondentes conclusões. Porém, suas hipóteses se verificam e se reforçam sempre por força dos fatos que prevalecem sobre os argumentos puramente subjetivos. Olha aí, ó. Talvez a letra C seja o nosso gabarito. Vamos ver as outras. Letra D. A criminologia utiliza como método a ordenação e a orientação de suas conclusões com o apoio de uma série de critérios axiológicos, valorativos, fundados no DVC. Totalmente errado. Totalmente errado. A criminologia, ela não é valorativa, né? Ela não estabelece juízos de valor, ela simplesmente analisa o caso e, principalmente, ela não é fundamentada no DVC, ela é fundamentada no ser, né? Ela não quer que a realidade seja moldada, né? Ela estuda a realidade como ela é, né? Visando o controle e a prevenção da criminalidade. Letra D está totalmente errada. Isso aqui também é uma característica do direito penal, tá? Letra E. O método básico da criminologia é o dogmático? Não. De novo, uma característica do direito penal. E seu proceder, o dedutivo? Não. A criminologia ela era dedutiva durante a escola clássica, mas a partir da escola positivista e até hoje ela é indutiva, tá? Isso aqui também são características do direito penal. Gabarito da gente, ó, letrinha C, né? C. Vamos para a próxima. Para a aproximação e verificação de seu objeto de estudo, a criminologia dos dias atuais vale-se de um conceito que, ó, empírico interdisciplinar, muito provavelmente já é o gabarito. Letra B, dedutivo? Não, indutivo. Dogmático? Não, empírico. Letra C, dedutivo? Indutivo. Interdisciplinar? Correto. Dogmático e lógico abstrato? Não. Isso aqui é tudo direito penal. Empírico e lógico abstrato? Não. Empírico sim, lógico abstrato não. Gabarito, letra A. Empírico e interdisciplinar. Os métodos científicos utilizados pela criminologia, como ciência empírica e experimental, são, dentre outros, né? Qual é o método usado pela criminologia aqui, pessoal? É o biológico e sociológico, letra C, né? Isso aqui começou a partir da escola positivista com os estudos de Lombroso, né? O pai da criminologia, com a sua obra O Homem Delinquente, quando ele iniciou o método biológico. Depois evoluiu através de Enrico Ferri, Rafael Garofalo, para um método também sociológico, tá? Então é biológico e sociológico.
Os métodos científicos utilizados pela criminologia são métodos experimental e dedutivo? Não, indutivo. Como ciência jurídica? Não. Ciência jurídica nada, né? É uma ciência humana, uma ciência que é interdisciplinar, né? Se vale do direito também, mas também se vale da biologia, da psicologia, da psiquiatria, da medicina, etc. Estatística, por aí vai. Letra B. Método psicológico e sociológico como ciência empírica e exata? Exata não. Letra C. Método físico e individual como ciência social e dedutível, não indutível. D. Métodos físico e biológico como ciência jurídica, não. Letra E. Método biológico, perfeito. Sociológico, muito bem. Como ciência empírica e experimental, que são. Pronto, muito bom. Letra E é o nosso gabarito. O método científico utilizado pela criminologia é um método biológico e sociológico como ciência empírica e experimental, que é a criminologia. A criminologia é uma ciência do dever ser, já está errado. Nem vou continuar lendo, vamos para a letra B. É uma ciência do dever ser, errado. Letra C, é uma ciência do ser, até aqui está certo. Empírica, certo. Experimental, certo. Que se utiliza de método biológico e sociológico. Letra C, o gabarito, perfeito. Letra D, ó, não é uma ciência, já está errado. E letra E, é uma ciência do ser, certo. Conceitual e teórica, que não se utiliza de método biológico e sociológico, é errado, né? Lembrando também que a criminologia não é teorética, né? Ela não é uma ciência teórica, né? Ela tem aplicação prática. A gente viu nas aulas passadas o que a criminologia não é, e aí lá dizia que ela não é teorética. Ela não fica criando teoria para nada, né? Ela é uma ciência que tem aplicação prática. Objeto da criminologia, tá? Isso aqui é uma parte bem importante, eu já frisei várias vezes os objetos da criminologia, né? O que é que a criminologia estuda? O crime, que é sinônimo de delito, né? Crime e delito é a mesma coisa, pelo menos aqui no Brasil. O crime, o criminoso, delinquente, a vítima e o controle social, tá? Só que esse objeto da criminologia, ele teve um foco destacado de acordo com um momento histórico. Inicialmente, com a escola clássica, o foco era no delito, no ato criminoso, o delito como ente jurídico, né? E a criminologia tinha um método dedutivo. Quando a gente chega na escola positiva, o foco passa a ser no delinquente, no criminoso, aquele que comete o crime, tá? Principalmente através de Lombroso. Olha o nome do livro do Lombroso, O Homem Delinquente. Então o foco é no delinquente, o foco é no criminoso. O método passou a ser o científico, passou a ser indutivo, empírico. Já, né, essa informação agora já é nova, né? A gente ainda não tratou disso. No pós-Segunda Guerra Mundial, né? Depois de 1945, ali, a gente tem a vítima incluída como objeto da criminologia. Finalmente alguém olhou para a vítima, né? Aquele que sofre o crime, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente em razão do que o nazismo fez com relação aos judeus, né? As vítimas aí do nazismo, do fascismo, desses sistemas totalitários. E aí, no pós-Segunda Guerra Mundial, a vítima ela foi incluída como objeto de estudo da criminologia. E, a partir da criminologia contemporânea, o estudo das cidades, né, das grandes cidades, a gente tem a adição aí de um novo objeto, que é o controle social, as respostas sociais e institucionais ao crime, né? Controle social formal e informal, que a gente vai ver mais para frente. Então, se for seguir uma linha histórica, o foco no objeto da criminologia iniciou pelo delito, depois o delinquente, aí vem o pós-Segunda Guerra Mundial analisando a vítima, e a criminologia contemporânea, a partir das grandes cidades, passou a analisar também o controle social. 4 objetos de estudo da criminologia. Os objetos de estudo da moderna criminologia estão divididos em 3 vertentes, justiça, não. 3 vertentes, política criminal, não. 3 vertentes, política criminal. 4 vertentes, delito, delinquente, justiça criminal, pena, não, nada a ver. Letra E, que vai ser o gabarito, porque só tem ela, né? 4 vertentes, delito, delinquente, vítima e controle social. 4 objetos da criminologia. Crime criminoso, vítima e controle social. Vamos analisar o crime, né? Sob a visão da criminologia, né? O que é o delito para a criminologia? Vai ser conceituado como um fenômeno humano, social e cultural, tá? Então, a criminologia entende que crime tem que ter um certo critério, tá? Tem que ter um certo critério. Nem tudo para a criminologia vai ser tido como crime. Tá? Quais são esses critérios? São basicamente 4. O primeiro critério é que crime
somente pode ser tido como crime a conduta, né, que tem uma incidência massiva na população, tá? Incidência massiva na população. Ou seja, o crime é um fato que não pode ser isolado, que não pode ocorrer de forma isolada. Tem um exemplo aí, no direito, que é molestamento de cetáceo, né? É você enfiar um canudo no nariz de um golfinho lá e gerar um maus tratos em relação a isso. Vamos lá, tive que atender o telefone aqui, mas vamos voltar. Então, essa característica de incidência massiva na população para a criminologia é que o fato ele não pode ser tipificado como crime se ele for um fato isolado. Foi o que aconteceu nessa situação do molestamento de cetáceo. Né? Ocorreu um clamor social em razão de um fato isolado de uma pessoa que enfiou um canudo na via respiratória de um cetáceo, lá de um golfinho, e acabou matando, né, esse golfinho. Por causa do clamor social, aquilo foi tipificado como crime e passou a ter previsão na norma. Para a criminologia é um absurdo tipificar uma conduta isolada como criminosa. Né? Ela viola um dos critérios aqui para a definição do crime, que é a incidência massiva na população. Quantas vezes a gente vê aí pessoas molestando cetáceos, né, no Brasil? Isso aí não era para ser crime. Vamos lá. Incidência aflitiva do fato. Então não basta uma incidência massiva, ela também tem que ser aflitiva. O crime somente é crime quando ele causa dor à vítima e à sociedade. É o caso aí do homicídio, do estupro. São condutas que realmente têm que ser criminosas. Tem incidência massiva na população e causa dor à vítima e à comunidade. Próximo critério, persistência espaço-temporal do fato. Né? É preciso que o delito ocorra reiteradamente por um período significativo de tempo no mesmo território. Tá? Então, a gente tem aí, de novo, como exemplo, homicídio, estupro, lesão corporal, dano. Tem uma persistência, né, no tempo. Isso sempre vai acontecer e sempre aconteceu na história da humanidade. E o último critério aqui para o fato ser criminoso, segundo a criminologia, é um consenso, né, inequívoco acerca de sua etiologia e técnicas de intervenção eficazes. Então, a criminologia, ou melhor, né, a criminalização dessas condutas depende de uma análise minuciosa dos elementos, da repercussão dessa previsão na sociedade, dos efeitos colaterais, né, de tipificar essa conduta como criminosa. Tá? Vamos fazer essas questões para encerrar a aula de hoje. Ó. Sobre a criminologia, é correto afirmar: o crime é um fenômeno social. Né? Já está correto, né? Mas vamos ver as outras alternativas? Estuda o crime, o criminoso, mas não a vítima. Errado, né? A criminologia estuda a vítima. Isso começou fortemente a partir, né, do término da Segunda Guerra Mundial. A vítima é objeto de estudo da criminologia. Letra C, uma ciência normativa, já está errado. Valorativa está errado. Letra D, o crime é um fenômeno filosófico? Não, social. Está errado. Né? Aqui, ó, o crime é um fenômeno humano, social e cultural. Filosófico, não. Letra E, não tem por base a observação e a experiência. É justamente o contrário. Tem por base a observação e a experiência. Gabarito letra A. Crime é um fenômeno social para a criminologia, tá? Segunda questão, para a criminologia, o crime pode ser considerado como uma relação jurídica, já não vou nem continuar lendo, isso aqui é para o direito. Um pecado, tá, poxa, errado, né? Já foi, né, tido como um pecado, praticado porque escolheu o mal, mas isso aí é na época da escola clássica, né? Os iluministas lá, a questão do livre-arbítrio, da razão. Letra C, um fato típico? Não, isso aqui é direito penal. Letra D, um desvio de conduta que atenta contra a moral e os bons costumes? Ah, nada a ver isso aqui. Criminologia não se preocupa com isso. Faz sentido. Letra E, olha aí, ó. O crime é um problema social e comunitário, né? Lembrem dos critérios, né? Essa questão da incidência massiva na população, da incidência aflitiva do fato, da persistência espaço-temporal do fato também, e de um consenso, né? Um consenso da comunidade inequívoco ó, acerca da etiologia e das técnicas de intervenção que são eficazes. Né? Terceira questão, o conceito de delito para a criminologia é o mesmo para o direito penal? Está errado, pessoal. Não vou nem continuar lendo. Né? O conceito de crime para o direito penal é fato típico, ilícito e culpável. Para a criminologia, o conceito é totalmente diverso. É um fato humano, social, cultural, que atenda aos critérios aqui de incidência massiva na população, aflitiva do fato, persistência espaço-temporal e consciência inequívoco sobre a etiologia e as técnicas de intervenção eficazes para prevenir e controlar essa criminalidade. E aí a gente, vamos fazer mais um. Tendo como referência inicial
as informações do texto, assinale a opção em que são citados elementos constitutivos do delito conforme a criminologia. Previsão legal expressa, adequação típica, isso aqui é